Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Vamos ver hoje, a partir aqui do item 6, aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Então, não é por dizer Senhor, Senhor, esse não é um passe. Né? Passe no sentido de palavra-chave para abrirmos as portas do céu. Basta chegar lá e dizer Senhor, Senhor. Essa é a palavra código que abre as portas do céu. Não é não. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos. Claro, alguns entrarão. Que fizeram por onde, não é? No reino dos céus. Mas dizer Senhor, Senhor não garante nada. Então, no item 6, Kardec destaca aqui os versículos 21, 22 e 23 do capítulo 7 de Mateus, onde nós temos Jesus nos dizendo ainda no Sermão da Montanha: aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vários me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome? E não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi claramente: retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Porque a questão não é fazer o que eles fizeram, mas são as intenções que os fizeram fazer isto e o que veio depois de eles fazerem isto. Então, muitos fizeram isto para espoliar as pessoas, tirar vantagens das pessoas, não pelo bem. No item 7, Kardec vai nos destacar agora em Mateus, também no capítulo 7, logo nos versículos seguintes aos que vimos agora. Os versículos 24 a 27 do capítulo 7 de Mateus, Sermão da Montanha, e também está em Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. Então, essa passagem se encontra narrada pelos dois evangelistas, Mateus e Lucas. Vejamos então o que nos diz Jesus. Todo aquele, pois, que ouve estas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu e que os rios transbordaram e os ventos sopraram e se abateram sobre sua casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato, não mais sábio, agora insensato, que construiu sua casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu, que os ventos transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela ruiu e sua ruína foi grande. Ora, seria a casa, não é? Nós mesmos neste mundo. Estamos alicerçando as nossas vidas nos princípios da lei de Deus? Ou estamos alicerçando a nossa vida, ou seja, fazendo as nossas escolhas, afastados destes princípios, de forma equivocada, de forma iludida? Sendo assim,
grande ruína se abaterá sobre nós. Não queremos ruína se abatendo sobre nós, então não hajamos conforme os insensatos. Hajamos conforme o homem sábio, que constrói a sua casa sobre a rocha, sobre o que é seguro, sobre as leis de Deus. A sua casa moral alicerçada sobre as leis de Deus. No item 8, Kardec nos traz ainda um outro trecho do Novo Testamento sobre isto. Está lá em Mateus, capítulo 5, nós estávamos vendo 7, agora fomos ao 5, lá no início do Sermão da Montanha, no versículo 19. Jesus começa o capítulo 5 com as bem-aventuranças. Lá no versículo 19 ele diz: aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, será considerado no reino dos céus como o último. Construiu a casa sobre areia, fato, não é? Mas aquele que os escutar, mas aquele que os executar e ensinar a que outros também executem, se pautem nas leis de Deus, será grande no reino dos céus. Então, aqui o tópico é o reino dos céus. Como entrar nele? Simples. Só seguirmos as leis de Deus. Sem interesse, né? Então, no item 9, Kardec vai nos comentar isto tudo. Esses 4 itens, o 6, o 7, o 8 e o 9, vão tratar deste subtítulo. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Então, o item 9 é o comentário de Kardec aos 3 itens anteriores das falas de Jesus. Diz-nos então Kardec: todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Então, todos aqueles que falam do Evangelho, que falam de Jesus, falam do Senhor. Então, falam como que em nome dele. Então, em nome de Jesus. Então, Senhor, Senhor. Todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Mas de que serve chamá-lo mestre ou senhor se não lhe seguem os preceitos, se não fazem o que ele ensinou? São cristãos aqueles que o honram por atos exteriores de devoção e sacrificam ao mesmo tempo ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? São cristãos aqueles que o honram por atos de devoção e sacrificam ao mesmo tempo ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Sacrificam ao orgulho, à cupidez, são cristãos? Quer dizer, será que essas pessoas que sacrificam ao orgulho, quando nós fazemos um sacrifício, vamos pensar lá no tempo dos sacrifícios, há um altar e há um sacrifício ao que está no altar. Então, só se faz sacrifício ao que é venerado. Se está sendo feito um sacrifício ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e às paixões, isso não me parece certo, não é? Então, quem está lá no altar? A quem no fundo eu adoro? A Deus? Ou ao egoísmo, ao orgulho, à cupidez? E a todas as paixões? Então, são cristãos aqueles que honram a Deus por atos exteriores de devoção, mas que na hora lá de dar o seu sacrifício, o que mostram realmente venerar não é a Deus, que exteriormente é o que mostram.
lá dentro estão venerando ainda o orgulho, o egoísmo. Isso é interessante, não é? Porque quando a gente fala honra, a gente pensa em coisas positivas, não é? Pensa, está honrando é coisa positiva. Não. Aqueles que honram por atos exteriores e sacrificam. Honra e sacrifício. Bom, estão honrando a Deus, estão honrando, mas na forma, não na essência, não de coração. Estão indo lá, fazendo todos os movimentos, separando o que é, né, de dinheiro para dar lá o que for. Mas na hora do coração estão ainda colocando no altar do sacrifício, que é o altar da adoração. Altar do sacrifício ao altar da adoração. Ainda estão adorando os bezerros de ouro, não é? Que são os vícios morais. Ok. São seus discípulos aqueles que passam dias em prece e não são com isso nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? O que adianta passar o dia todo em prece e não melhorar como ser humano? Não. O próprio Kardec responde não. Porque assim como os fariseus, eles têm a prece sobre os lábios e não no coração. Com a forma, eles podem se impor aos homens, com os rituais, com a forma, não é? Como os fariseus faziam. Mas não a Deus. Ou seja, não podem se impor a Deus se são falsos. Essa é que é a verdade. A hipocrisia que Jesus destacava nos fariseus é essa falsidade. Falam com os lábios, honram com os lábios, mas apenas com os lábios, não com o coração. Em vão dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, quer dizer, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. Ele lhes responderá: Eu não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações. Que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Cometer adultério não é só com relação a outra pessoa, né? Vamos dizer, numa relação marital e trair esta pessoa com outro fora do casamento. Adultério é traição, é trairmos aquilo que dissemos que abraçamos. O trabalho reto, as leis de Deus. Se estamos no desvio, estamos traindo a nós mesmos, estamos traindo os próprios votos que fizemos para nós. Que espoliais viúvas e cometeis adultério, retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel. Vós que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome. Infelizmente, isso aconteceu e ainda acontece. Que fazeis correr as lágrimas em lugar de secá-las. Para vós haverá pranto e ranger de dentes. São as trevas exteriores, não é? Porque o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras. Ou seja, não adianta ser bom falador. Isso aí não vai convencer a Deus. A única coisa que convence a Deus são as obras, não é? O que fazemos efetivamente. Então, não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e pelas vossas genuflexões, ou seja, pelas vezes que nos ajoelhamos. O único caminho que vos está aberto para encontrar graça, que são as bênçãos efetivas, diante de Deus, é a prática sincera da lei de amor e de caridade. As palavras de Jesus são eternas porque são a verdade. A verdade é imutável.
Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Não estamos nem falando das coisas da vida espiritual, estamos daqui mesmo, já a partir daqui. Vamos até repetir, olha, as palavras de Jesus são eternas porque são a verdade. Elas, as palavras de Jesus, são não somente a salvaguarda da vida celestial, mas a garantia da paz, da tranquilidade, da estabilidade, já desde aqui, nas coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem sobre suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nessas instituições, encontrarão a sua felicidade. E o lar também, não é? O lar também é uma dessas instituições. Mas aqueles que as violarem serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. Excelente, excelente. Kardec, quando faz esses comentários, temos acompanhado aqui, em fechando os versículos do Novo Testamento, das palavras de Jesus, ele nos aprofunda no entendimento que a doutrina nos favorece do Evangelho. É de um valor sem fim, sem tamanho. Amanhã daremos continuidade ao nosso capítulo 18, muitos chamados, poucos os escolhidos, do nosso projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe a todos. Até amanhã. Muita paz.